A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Meus amados, nós vamos gravar mais um vídeo e está enviando. E queremos também, neste momento, estar refletindo na palavra do Senhor e orando com os amados. Nós vamos ler no Salmo de número 124. É um salmo de Davi. É um salmo que é uma expressão de louvor e gratidão a Deus pelo livramento, ou pelos livramentos do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Meus amados irmãos, como eu já disse, esse salmo é uma expressão de louvor, mas também de gratidão a Deus, numa perspectiva de quem olha e vê a bênção, a proteção, o livramento, o cuidado de Deus sobre a vida de um povo, sobre a vida de uma nação. Ele diz no verso 1: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Foi um livramento a todo o povo. E olha, quem está dizendo é um homem estrategista, um homem de guerras, um homem experiente, um homem vivido, mas que muitas vezes a nossa experiência, a nossa vivência, o nosso conhecimento não nos garante livramento. Esse salmo serve para nos mostrar a nossa dependência do Senhor, a nossa dependência de Deus. Só Ele pode conceder livramentos em nossas vidas. E nós vamos ver neste salmo, ele diz o seguinte, 2 vezes ele diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram como feras, diz o verso 3, e nos teriam engolidos vivos. Então, Davi para um instante, olha para toda experiência vivida. Os salmos é, na verdade, uma psicanálise daqueles homens batalhadores, homens que suavam a camisa, homens que enfrentavam o campo, que enfrentavam o deserto, que enfrentavam a guerra, que enfrentavam as feras do campo. E Davi faz aqui uso de algumas metáforas, de algumas figuras, para levar o povo a refletir, a ele mesmo refletir sobre tudo quanto o Senhor havia feito. Ele imaginava, se Davi tivesse vivido, já tivesse conhecimento da experiência de Jonas, né? Talvez fosse disso que ele estivesse falando. Ou então tivesse experimentado o que viveu aquele marinheiro inglês em 1891, quando ele pescava num baleeiro e ele caiu do barco e um cachalote acabou engolindo esse marinheiro e ele foi procurado e todos acreditavam que ele havia já morrido e desaparecido. Quando o cachalote morreu e eles levaram para a praia esse cachalote, essa baleia, e abriram. E quando viram aquele caroço lá dentro, abriram e que olharam, era aquele marinheiro que ainda estava vivo, né, que foi tirado e foi tratado, foi cuidado e ele voltou à vida normal. Davi, ele olha para o inimigo assim numa imagem muito grande, muito forte, como que sendo engolido por uma fera, por algo muito grande, talvez uma baleia dessas que
mede até 25 metros. Ele diz, olha, os nossos inimigos nos teriam engolido. Mas ele lembra de uma coisa, se não fosse o Senhor. O Senhor é quem nos livra, mesmo quando as situações aos nossos olhos são impossíveis, não há possibilidade. Nós estamos vivendo hoje em dia uma situação que nós tivemos que nos recolher e esperando a calamidade passar. E nós nos vimos dependentes, pequenos demais. Assim também era o sentimento de Davi. Ele faz uso aqui de uma outra figura. O verso 4 diz, as águas nos teriam submergidos, teria levado-nos, arrastado, a nossa estabilidade teria sido tirada, né? Muitas vezes nós pensamos que o dinheiro, os nossos recursos materiais, nos garante alguma coisa. Garante sim. Mas quando chegam essas situações da vida tão adversas, que o homem e que nós, que a medicina não é capaz de resolver, nós nos sentimos como Davi, arrastado por uma torrente. E muitas vezes sufocados, afogados por essa torrente. Mas Davi não para aí. O verso 5 diz, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Davi vai além e fala, até a nossa alma teria sido destruída. Todos nós experimentamos e vivemos momentos, circunstâncias na vida em que nós perdemos a segurança. É uma doença, é uma crise financeira, é um problema psicossomático, é uma angústia, é uma depressão profunda, é uma instabilidade no lar, é uma confusão que de repente surge dentro de um casamento muito estável, muito maduro, são os filhos. E Davi olha, a nossa alma teria sido destruída, teria sido arrastada, nós teríamos sido consumidos. Então, meus amados, talvez você esteja passando uma situação na sua vida que você perdeu o controle e que você sente que a sua alma não tem mais restauração. Bem aqui próximo nós temos um salmo, o Salmo 126, que diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Davi diz no Salmo 124, se não fosse o Senhor. O outro salmista diz, quando o Senhor restaurou. Só Deus faz, meus amados. Só Deus pode, de fato, restaurar a nossa sorte. Às vezes nós olhamos para a vida como se as coisas, as oportunidades, todas tivessem passado. Mas Deus diz não. Deus restaura a nossa sorte. Deus faz de novo. No verso 6 ele diz o seguinte, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Só Deus. Nada pode. Ele é o bom pastor. Ele é o supremo pastor. Ele é o pastor que guia as suas ovelhas. Ele tem todo o poder, ele tem seu cajado, ele tem a sua vara. Tanto ele traz a ovelha para perto de si, quanto ele afugenta o lobo, o inimigo, para distante. E ele guarda o seu rebanho. Nesse momento, meus amados, nós podemos ter certeza, Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio. Como diz aqui no verso 8, né? Mas ainda no verso 6 ele faz uma oração de louvor. Bendito seja Deus. É o reconhecimento da ação de Deus. Precisamos ter essa visão. Deus na minha vida. É o Deus que age na história. É o Deus não só que intervém na história, mas que faz a nossa história. Deus tem o domínio total das nações, dos povos, do mundo, mas também tem da minha vida e da sua vida. O verso 8, caminhando para o encerramento, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador
dos céus e da terra. Ele reconhece. O nosso socorro, meus amados, é uma palavra que serve, que devemos trazer para todos nós, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa igreja, para os nossos irmãos. O nosso socorro não está no presidente da República. Aqueles que confiam tanto no nosso presidente. Não estão nos melhores médicos. O nosso socorro, diante dessa calamidade do coronavírus, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que não é um Deus qualquer. Não, é o Deus que tudo fez. É o Deus que fundou a terra, né? Ele criou o céu e criou a terra. Esse é o nosso Deus. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser o seu Senhor. Esse salmo fala muito de libertação. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso redentor. Ele pagou o resgate da nossa vida. E nós precisamos atribuir a Deus todas as bênçãos, todas as riquezas que temos em Cristo Jesus. A nossa segurança vem do Senhor, a nossa proteção vem do Senhor, a nossa libertação vem do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te dou graças, ó Deus, pela palavra do Senhor, primeiramente, que é o Deus que nos desperta para olharmos para Ti. A nossa vida está em Ti. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Nesse nome, de fato, há poder. Nesse nome nós somos libertos. Através do sacrifício de Cristo na cruz, ó Deus, nós somos novas criaturas e vamos morar com Deus para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo em toda a face da terra. Abençoa, Deus, a igreja do Senhor. Abençoa aqueles, ó Deus, que se encontram numa situação, muitas vezes como Davi, diante de um gigante que vai ser engolido, mas que o Senhor, ó Deus, vai colocar a tua mão e o Senhor vai guardar. Ensina-nos a crer, nos ajude a crer no Senhor, nesse Deus que fez os céus, a terra e os mares. Nós queremos, ó Deus, suplicar a tua bênção sobre a igreja do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe.